em nome de Jesus. Amém? Eu gosto como esse texto começa, porque ele está falando de uma realidade futura e trazendo para uma realidade atual. Porque toda vida que a Bíblia vai falar de reino, ela não está falando de um lugar, está falando de um governo, está falando de um lugar de autoridade, de algo que estamos vivendo na atualidade. Então ela começa dizendo que o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. O texto poderia estar começando dizendo que seria como as 5 prudentes. Segundo a nossa observação humana, você vai, poxa, por que já não falou direto das 5 prudentes? Porque essas que vão entrar nesse lugar, se essas que vão acessar o noivo, se as outras 5 vão ficar do lado de fora, por que não começou? Não, porque até as loucas, elas são necessárias para que as prudentes se mantenham no lugar que o Espírito Santo quer. E eu preciso entender isso de uma forma clara, porque o reino de Deus não é formado apenas por pessoas perfeitas. Nós estamos no processo de santificação. Eu agora há pouco, no café da manhã, eu estava conversando com um irmão, e ele me falou: meu Deus, cara, como eu estou longe ainda de ser um cara bom. Eu disse: parabéns, bem-vindo ao time. Eu também estou longe, mas eu já não sou mais o mesmo de ontem. E eu queria trazer à sua memória isso, porque você também não é o mesmo de ontem, amém? Você já está melhor, o Espírito Santo está trabalhando em você. Agora, por que ele está trabalhando em você? Porque você permitiu. Não, pastor, eu não estou melhor do que ontem. Eu estou mais frustrado, eu estou irado, eu estou descontente, eu estou triste com, sei lá, com a igreja, com o irmão A, com o irmão B. Talvez, o que te falta é esse azeite, é estar com essa lâmpada acesa. Porque lâmpada fala de luz, e luz é a palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra. E muitas vezes nós tiramos os nossos olhos da palavra e queremos nos alimentar de pequenos assuntos. Há uma diferença enorme, pastor, mas tudo que eu vejo são rios cristãos, são informações cristãs, é tudo sobre Deus. Mas é diferente de você estar inserido na palavra. Quando você abre a Bíblia e você diz para o Espírito Santo: eu queria que você falasse comigo, ele fala com você. Se você não tem essa experiência, eu quero te desafiar nessa manhã a você orar de maneira muito simples. Não precisa ficar de muito glamour na sua oração. Você só chega com o coração arrependido diante de Deus e faz a seguinte oração: Espírito Santo, fala comigo. E você vai abrir a palavra de Deus e ela vai saltar nos seus olhos. Às vezes você não vai compreender o texto teologicamente, mas alguma coisa vai saltar em você e vai consertar o teu coração. Sabe o que é isso? Pergunta para mim: o que, pastor? Isso é o óleo. O poder da palavra de Deus é nos dar óleo. A gente acha que o óleo a gente recebe quando o pastor bota a mão na cabeça da gente, quando nós oramos com um óleo, né, que nós usamos aqui profeticamente para cura. Nós achamos que muitas vezes o óleo, essa unção, ela vai descer naquela movimentação catastrófica do culto, onde só falta voar a cadeira de um lado para o outro. Não. Isso é a evidência daquilo que você carrega. Mas o óleo, ele vai descer em você nesse lugar de intimidade. E esse texto aqui, ele começa dessa forma interessante, e ele começa a descrever o estado dessas 10 virgens, que obviamente representa a igreja do Senhor, o chamado da igreja do Senhor. E aqui você vai ver que em toda a preparação elas são muito iguais, em toda a preparação elas são muito parecidas. Todas elas estavam vestidas, todas elas eram noivas, e todas elas estavam esperando quem? O noivo. E eu não sei se você está entendendo, mas isso refere-se muito à igreja. Porque você não vem na igreja por conta, eu pelo menos espero isso, né? Por conta do A ou do B. Você vem aqui por conta do Senhor, amém? Todos nós aguardamos o noivo, amém? Só que muitas vezes nós não se damos conta que a nossa lamparina não está tão acesa assim. Nós não damos conta que, sabe, podemos estar parecendo. E quando eu falo em tom de brincadeira, mas sempre um alerta. Como diz um amigo meu, toda brincadeira tem um fundo de verdade. E quando eu falo sobre cara de crente, roupa de crente, cabelo de crente,
é porque esse texto fala muito comigo dessas características. Muitas vezes eu estou vestido como noiva, eu estou andando como noiva, eu estou tendo trejeitos de alguém que espera o noivo. Mas basta o noivo quebrar a minha agenda e algo é revelado. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Porque tem gente que tem muito fogo na festa, tem gente que tem muito fogo no culto, tem gente que tem muito fogo só no domingo. Mas que quando a agenda da semana aperta, quando o financeiro aperta, quando o casamento aperta, quando os filhos apertam, quando aquele patrão ou aquele negócio que foi frustrado aperta, parece que o fogo vai embora. E eu sou o primeiro a entrar num nicho de reclamação tão grande, desconfiar que até Deus não existe. Eu não quero que você levante a mão aqui, mas quantas vezes essas frustrações te levaram num lugar de pensar, sabe, e de duvidar, de titubear em dois pensamentos, pensando, será que realmente esse negócio de Deus é verdade? Se esse negócio de Deus é verdade, por que eu estou passando, sabe? E você entra na síndrome de Adão, onde você sai da responsabilidade e acha um terceiro agora para culpar. E como você não vê ninguém mais próximo de ti, você quer botar a culpa em Deus. E aí eu duvido da existência de Deus. Pergunta: se as 5 loucas descritas nesse texto estivesse de verdade convicta, sabendo de verdade que esse noivo aparecia, você acha que elas descuidariam do azeite? Então eu posso te dizer que algumas frustrações, ela vem revelar de fato o que está dentro de nós. Algumas frustrações, ela vem de fato revelar aquilo que de verdade nós temos de Deus, ou eu vou melhorar, que Deus tem de nós. Porque nós falamos muito de Deus, agora o quanto você deu de você para Ele, o quanto mesmo você, sabe, abriu o teu coração e se deu para Ele. As 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Verso 3: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o quê? O azeite. Tinha lâmpada, tinha lamparina, ela estava acesa naquele momento, tinha fogo. Só que bastou o que? Bastou o noivo se tardar, bastou o noivo quebrar o cronograma, quebrar a agenda, para elas perceberem algo. Então eu posso dizer o seguinte, que não foi a preparação que criou algo dentro delas, mas foi a quebra da agenda, a quebra do cronograma, que revelou algo que estava dentro dela. E às vezes a gente não percebe isso, porque qualquer fogo ele pode acender quando tudo está acontecendo como planejamos. É tão bom, né? O louvor está perfeito, o culto está bonito, os banheiros estão limpos, as cadeiras estão ajeitadas. Então agora, por conta disso, o fogo vai descer. Não. Sabe onde é que o culto é bom? Ou quando o culto é bom? Quando ele não acaba. E sabe por que ele não acaba? Porque há azeite e você continua queimando em todos os lugares que você vive. Não espere, cara. Não espere por um pastor, não espere, sabe, por um grupo de música, sabe, levar você a queimar. Não. Porque se você não queima na sua casa, se você não queima no secreto, se você não queima com o Senhor, não é aqui que isso vai acontecer. Vai ser só um fogo de palha. Não vai ser um fogo sustentado pelo azeite, por esse óleo do Senhor. Você está me entendendo nessa manhã? Ele vai ser apenas um fogo de festa, porque difícil é continuar queimando quando Deus muda essa agenda. É muito difícil continuar queimando quando Deus vai lá e troca as coisas. Poxa, eu tinha planejado tudo certinho, eu queria fazer dessa maneira, eu queria fazer desse jeito. Eu achei que quando eu chegasse, Deus ia abrir os céus. E vai lá e Deus não abre os céus para você. Deus te deixa um pouquinho de molho, para você crescer, para você aprender até mesmo a dialogar um pouco mais com Ele, para saber a sua vontade. Quantas vezes eu fui frustrado porque eu tenho uma cabeça criativa e eu vinha cheio de planos para o Senhor, apresentava: Senhor, se for da tua vontade eu quero te apresentar esse negócio, mas já estava com tudo esquematizado, eu já estava com tudo pronto, as planilhas, já tinha feito estudo de mercado, e eu dizia: meu Deus, vai ser de Deus, é de Deus.
É só eu que faço isso? É de Deus, é de Deus. Esse negócio só pode ser de Deus. Porque tem Deus do começo ao Deus do final. E no final eu boto uma logo e debaixo da logo eu coloco Deus é fiel. E eu trabalho em cima da fidelidade dele para ele não quebrar a minha agenda. Aí ele vem. Fora do tempo, fora do meu tempo, no tempo dele. Faz da maneira dele, do jeito dele. E sabe o que acontece comigo muitas vezes? Eu não suporto isso. Entro numa crise emocional, eu me fecho como um casulo. E aí eu me prendo nesse casulo e não deixo, sabe, de alguma forma Deus usar os irmãos que estão ao meu redor para entrar nesse meu casulo e me ajudar a eu sair dele como uma nova pessoa. Porque você lembra o que acontece posterior ao casulo, né? Uma linda borboleta nasce. E muitas vezes a gente não quer passar por isso que chamamos de metamorfose. Essas mudanças, elas são essencial para o nosso cristianismo. Cristianismo não é culto de domingo, gente. Nós estamos num culto de ceia. Nós estamos trazendo à memória o sacrifício de Cristo para mim e para você. Trazendo o nosso coração e naquilo que pensamos, aquilo que Ele fez por nós. Agora muitas vezes nós estamos aqui apenas pela uma prática religiosa, e não é o nosso coração. Eu quero que você seja cheio do Espírito Santo em todo o tempo, e carregue dentro de você esse azeite, que a sua lamparina não apague. Agora por quê? Porque o noivo vem. O noivo vem. A nossa lembrança é daquilo que Ele fez, mas isso daqui nos arremete àquilo que Ele vai fazer. Porque quando nós deixarmos de estarmos diante dessa mesa, Ele estará nos esperando com a mesa da borda do cordeiro, cara. E se você não tem costume de estar aqui, cara, como vai ser? Você vai chegar lá, uau, como é que eu me comporto aqui? Como é que eu participo daqui? Será que eu pego ou será que eu não pego? Será que eu entro ou será que eu não entro? Será que eu participo ou não participo? Sabe por quê? Porque você ainda não tem um coração de filho. Você tem um coração muitas vezes tão religioso que o teu coração ainda não está no lugar de filho. Então você fica cheio das dúvidas se você merece. Eu sempre falo aqui, nós não merecemos, mas o Senhor, Ele derramou essa graça sobre a gente. Agora para quê? Para que a gente possa mudar a nossa consciência, para que a gente sofra essa metanoia. Para que a gente sofra essa metanoia? Para que a gente mude de comportamento. Alguns comportamentos nossos, eles precisam, sabe, ser bem mais bíblicos do que são. Ontem eu falei aqui com alguns obreiros e estava trazendo algumas características que nós precisamos ter. A igreja do Senhor, eu vou repetir, a igreja do Senhor, não é uma Evantijucas, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, precisa ser mais cristocêntrico. Só que não é cristocêntrico porque você carrega uma Bíblia debaixo do braço, ou porque você bota um camisão social, uma calça social, ou porque você tem um microfone na mão. Não, tem que ser mais cristocêntrico desde o momento que você acorda ao que você dorme. Então você entra dentro da tua empresa, entra dentro da tua escola, entra dentro do teu casamento, entra dentro do teu, sabe, da tua paternidade, da sua maternidade, como cristocêntrico. Alguém que anuncia o Cristo, alguém que nos seus olhos anuncia o Cristo. Agora, como eu faço isso? Mergulhando na palavra. A falta de azeite, a falta desse óleo que deixa a nossa lamparina acesa, é quando nós se distanciamos da palavra. E eu quero repetir algo que eu sempre falo aqui. A Bíblia, ela não foi feita para você pregar. A Bíblia foi feita para você viver. Isso é o mais trágico do nosso cristianismo de hoje, porque nós temos acesso. Eu fico pensando em alguns anos atrás, e eu não vou colocar muitos anos, vamos falar de 20 anos, 30 anos atrás, quando eu não tinha todo esse teor de tecnologia, como é que os nossos irmãos pregavam tanto? Eu fico pensando num grande pregador da palavra, Billy Graham. Ele não tinha redes sociais, cara, mas falava que ele estaria em algum lugar e estádios eram lotados para ouvir aquele homem falar. Ah, mas isso é adoração, porque daí a gente entra num outro contexto. Ah, isso é adoração do homem. Não, irmão, isso é reconhecimento de quem está com a lamparina transbordando, de quem está com a lamparina, sabe, tão cheia que tem para dar, tem para oferecer. Agora, sabe o que me remete? Porque eu me lembro de alguns episódios onde eu entrava na igreja e via irmãos de joelhos dobrados orando. E sabe, muitas vezes eu fiquei curioso por essas orações e eu prestei atenção naquilo que aqueles irmãos estavam falando. Ah, pastor, você ficava escutando a oração. Adorava ficar escutando a oração dos irmãos.
Ali a gente sabia de algumas coisas, já quem estava com problema, quem não estava, enfim. Mas não era por fofoca, era para aprender. E aí eu escutava aqueles irmãos orando pelo A, pelo B, pelo C, pelo D, e eu não escutava eles orando por eles. E aí se levantavam daquele lugar e você ia conversar com aquela pessoa tinha algo que está meio, que sumiu isso do nosso meio. Sabe o que elas tinham? Satisfação. Porque quem está cheio está satisfeito. E às vezes tu olhava, cara, aquela irmãzinha, aquele irmãozinho, saía de bicicleta, pedalava 2-3 quilômetrozinhos, né? Oh meu Deus. Conheci o João, cara, João de Tijucas, João Ferreira. Tinha uma biblinha quadrada, é o pai da Bel, isso, da Bel. Tinha uma biblinha quadrada, botava no bagageiro de ferro atrás da barra circular dele. E eu achava engraçado, sabe o que naquela época eu era criança, me pegava? Como é que essa Bíblia não cai? Porque era só aquela... Quem lembra da barra circular aqui? Vocês são velhos, hein? Vocês são velhos. Tinha só aquele ferrinho, vocês lembram daquele ferrinho? Não tinha uma cordinha para amarrar, cara. O João saía. Eu cansei de ir de bicicleta na Imacol, lá nos Morretes, de bicicleta com o João, com o pai. E eles iam pregar a palavra satisfeito. Ah, mas eles eram homens de posse. Não. Mas eram satisfeitos. Ah, mas a casa deles era perfeita, os filhos tudo estavam no Senhor, a família era não. Muitas vezes estavam em crise, mas não desistiam daquilo que Deus tinha dado àquelas pessoas. Por quê? Porque estavam cheios, estavam satisfeitos. Jesus contou essa parábola das 10 virgens e as 10 estavam esperando. E aí eu tenho uma pergunta para você. Se as 10 estavam esperando, será que as 10 esperavam a mesma coisa? Sim. Agora, será que as 10 esperavam da mesma forma? Não. Talvez você esteja aqui, você esteja esperando a mesma coisa do que nós estamos esperando, mas talvez você não está esperando da forma que Deus quer que você espere. Há uma grande diferença nisso. A forma como eu conduzo, a forma como eu faço, a forma como eu permaneço, a forma como eu sou resistente quando eu tenho a dificuldade de sair daquilo que Deus me chamou. Porque convicção, meu irmão, e eu vou repetir, convicção, ela não some de você. Convicção é uma certeza, e essa certeza é eterna, de quem você é no Senhor e de quem o Senhor chamou você para ser. Por quê? Porque se alguém chegar para mim e disser assim, você não serve para pastor, o problema é dele que falou. Eu sei quem eu sou. Você está entendendo o que eu quero falar? Eu tenho uma convicção eterna daquilo que Deus me chamou para ser. Agora minha pergunta: Deus te chamou para ser filho dele, você tem essa convicção dentro de você? Isso é uma pergunta. Você tem a convicção de ser filho? Por quê? Porque Deus tem uma herança para entregar para mim e para você. E essa herança não adianta nada se eu tiver uma mentalidade ainda de escravidão. Porque se eu não saber quem eu sou, eu vou pegar toda essa herança e vou gastar como uma criança boba. A minha pergunta é: se dá herança para criança, sim ou não? Não. Por isso que a Bíblia vai falar que, o homem ainda sendo criança, o herdeiro ainda sendo criança, ele se faz a mesma coisa do que dar para um escravo. Por quê? Porque ele não sabe o que fazer com aquilo. Então Deus está cheio de coisas para te dar, cheio de coisas para te entregar, mas muitas vezes você não tem se comportado como tal. E hoje é um dia muito especial, além da mesa do Senhor, porque de fato eu creio que o Senhor tem uma urgência para o lugar que nós estamos, para a região que nós estamos. Eu não sei se você entende linguagem profética, mas para mim tudo é muito profético. Quando nós estávamos cantando aqui, logo quando as canções foram para exaltar o Senhor, que começaram a chamar Ele de santo, a criança pegou o castiçal e jogou no meio do altar. Minha pergunta é: Ele fez de propósito? O Senhor está falando em todo o tempo. O Senhor fala com detalhes, meus irmãos. O Senhor fala com propriedade. Só que sabe o que acontece? Eu não tenho mais esse olhar profético, porque isso virou muito místico. Não, isso é um olhar para aquilo que Deus está tentando falar comigo, com você. Só que como que eu vou entender isso se eu não leio mais a palavra, se eu não tenho mais
esse óleo, se eu não busco mais esse nível de intimidade com o Senhor, então tudo para mim vira um extremo ou outro. Gente, sábado pela manhã, quanto é difícil reunir uma galera para orar. Nas quartas-feiras, no nosso grupo de intercessão, quanto é difícil reunir uma galera para orar. Se eu chegar aqui domingo e pedir para que todos se coloquem de joelhos, vão até se colocar porque o pastor está pedindo, e aí a maioria vai se colocar. Então se eu ficar sentado ou se eu ficar em pé, o que vão falar de mim? Mas quantos de verdade estão se prostrando diante de Deus sem um pedido? Por saudade, por entendimento, por vontade. Tudo isso vai te preparando para que você seja cheio do Espírito Santo. E aí, meu irmão, o culto ou o encontro, essa reunião, ela basta iniciar e você já está tão cheio que qualquer coisa, sabe, um abraço de um irmão faz você chorar, um abraço de alguém faz você glorificar ao Senhor. A ver aquele irmão que faz tempo que você não vê, faz você ter uma reação diferente. Por quê? Porque você está cheio. Sabe o que é bacana? Que nem todas as vezes a gente vem com a chama acesa. Tem dias que a gente não vem com a chama acesa, e está tudo bem. Não foi por falta de chama que houve essa separação de 5 e 5. Foi pela falta do azeite. Porque se você um dia chegar aqui, tiver a tua chama apagada, mas estiver azeite, basta chegar do lado de um irmão que está com a chama acesa e você pega fogo. Você está entendendo o que eu quero falar? Só que o nosso problema é que nós mantemos a aparência. Então nós mantemos um fogo, mesmo que esse fogo seja artificial. Eu dei muita risada, porque a primeira vez que nós tentamos botar esse catiçal aqui, a Dani e a Ju, elas tacaram fogo numas velas, ficou um catingão de velas. Oh meu Deus, você apaga isso, mulher, apaga esse negócio aí, que esse catingão aí não vai dar certo. Elas foram apagar, mas elas não se contentaram, porque ficou uma vela ali apagada. Aí elas correram, acho que acabou a pilha daquele negócio, umas luzinhas desse tamanho que imita a vela. Quantos de vocês já viram uma luzinha? Mas aquilo é um fogo artificial. Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você? Você está entendendo aquilo que o Espírito Santo está falando conosco? Quantas vezes nós estamos andando somente com algumas coisas artificiais? Pastor, como eu sei se eu estou andando com isso artificialmente dentro de mim? Quando um cargo te frustra, quando um não te frustra, quando Deus tarda para você em algumas questões, porque para você Deus está se atrasando, mas Ele tem um time certo. É você que não está conectado ao tempo dele. Quando os seus planos eles são frustrados, e aí tudo parece que apaga, você se apaga, sabe? Você não é mais aquela pessoa. E aí você tem ainda, sabe, a coragem, eu vou usar essa expressão, a coragem de dizer: não, é que eu estou entrando nesse casulo porque eu quero ser mudado pelo Senhor. Mas tá, peraí, esse casulo sofre referências de quê? Externas. Nós temos um professor de biologia aqui, eu estou até com medo de falar isso aí para não falar besteira, né, Ted? E ele precisa do quê? Ele precisa da natureza, do restante, porque ele não faz nada sozinho. Esse casulo não se forma a partir daquela larva, não é larva da borboleta antes, como é que fala? Lagarta, isso, lagarta. Ela não se forma a partir da lagarta, ela se forma a partir da atmosfera, daquilo que está do lado de fora, daquilo que a natureza produz. E aquilo vai pegar a lagarta e vai colocar ela naquele lugar, e ela vai ser espremida, ela vai ser trabalhada para que depois ela possa ser uma linda borboleta. Você está entendendo? Sabe qual é essa atmosfera externa que você precisa estar inserido quando você está nesse tempo de casulo? É a igreja. Porque aqui você vai ser formado. E quando você estiver lá dentro desse lugar preso, e o Espírito Santo trabalhando em você, o óleo do Senhor trabalhando em você, sabe o que vai acontecer? Você vai estar protegido, porque você está na igreja. Essa borboleta, para ela nascer, não pode ser quebrado esse casulo. Para essa lagarta virar essa borboleta, ela não pode ter o seu processo rompido. E às vezes você chega, sabe, cheio de dificuldade. Por quê? Porque você não está a fim de viver o processo. Nós fomos formados por etapas, as coisas foram criadas por etapas, e muitas vezes a gente quer pular
essa situação. E a maior identificação sobre isso é quando nós percebemos que o nosso time e o time de Deus, eles acabam saindo de concordância. E olha só que o verso 5 fala: e tardando o esposo, tosquenejaram e adormeceram. Pastor, bastou sair do meu plano, bastou sair da minha vontade, bastou sair do meu planejamento, quebrou a minha agenda, pronto, eu adormeço, eu fico despercebido. Agora deixa eu te falar, isso não é nenhum pecado, isso é humano. Você está entendendo? Isso não é nenhum pecado, isso é humano. Você acha que eu nunca dormi? Já. Entro em alguns sonos de negligência muito profundos, muitas vezes. Só que se não te falta o óleo, quando você percebe o teu sono, você acorda, e quando você acorda, você está com tudo em ordem para quê? Para queimar novamente. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes eu durmo despreparado, e aquilo que me fez dormir me frustra ao ponto de eu pegar tudo aquilo que Deus me deu e eu jogar fora. Deixa eu te falar uma coisa: você canta sobre a bondade de Deus, e que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Você vive a bondade de Deus? Porque há uma diferença enorme sobre saber que Ele é bom. Eu sei, Ele é bom e ponto. Não importa o que eu sei sobre Ele, Ele continua sendo Deus. Não importa o que eu penso sobre Ele, Ele continua sendo quem Ele é. Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso e ponto. Ele não depende de um Michael ou das afirmações do Michael para ser alguma coisa. Ele é. Agora, o quanto eu sei, o quanto eu vivo isso dentro de mim. Essas virgens estavam prontas, estavam ansiadas, mas bastou ele tardar para elas irem para esse sono. Elas tinham uma expectativa na mente e existia um horário, um planejamento. Elas estavam prontas para a agenda delas, mas o céu decidiu trabalhar em outro relógio. O Espírito Santo, ele tem ministrado muito forte comigo nisso, porque ele nos deu um tempo nessa cidade. Ele, nos colocou nesse tempo. E um dia em minhas orações eu perguntei: Senhor, por que agora? Eu já tenho 43 anos, poderia ter sido mais lá atrás. Ele disse: não, é que eu preciso deixar preso um pouco lá. Esse casulo foi necessário. E às vezes você olha e você diz assim: poxa, por que agora? Eu já tenho tantos anos, eu troquei de estado, troquei de cidade, troquei de trabalho, deixei tantas coisas e vim para cá. O porquê agora? Porque o Senhor precisa de você nesse tempo aqui. Diga um amém, pelo menos. O Senhor precisa de você. Só que agora é o seguinte: eu acho que Deus precisa de mim, e Ele tem que trabalhar segundo a minha forma de pensar, segundo aquilo que eu acho conveniente para mim, segundo aquilo que eu quero trabalhar. Mas não, de fato Ele não quer que você pense sobre aquilo que você quer, e sim daquilo que Ele precisa, porque Ele tem um plano. E eu penso sempre o seguinte: se Ele tem um plano, por que eu quero executar os meus? Se Ele tem um plano, e a Bíblia fala que os planos dele são perfeitos, e por que eu temo e insisto tanto em praticar? Pela falta de óleo. Quando eu volto para o nosso posto de combustível, que é a Bíblia, não é o pastor Michael, não é o pastor A, B e C dessa casa, é a Bíblia Sagrada. Quando eu volto para esse posto de combustível, eu entendo que se eu não estiver ligado com essa fonte aqui, o azeite seca de novo. Eu posso estar cheio, só que esse cheio, ele vai se acabando se eu não estiver ligado a esse posto de combustível. E quanto é difícil falar sobre Bíblia com os crentes. Rapaz, quanto é difícil falar sobre Bíblia com alguns cristãos. Se consideram, cantam: não, mas eu só canto música gospel, pastor. Não, pastor, no meu carro só tem louvor. Coisa mais linda de ser, tá? Mas você está pegado na palavra? A palavra tem sido um instrumento de mudança em você? Ou você lê por ler? Ou você lê porque você tem que fazer o teu devocional e postar no Instagram? O quanto a palavra trabalha em você, o quanto isso muda você. Você está por aqui ainda? Então, quem permanece aceso quando vem a falência, vem a enfermidade, vem a demora do noivo, sabe? Quando a resposta não chega. Porque muitos têm fogo para essa festa, para esse lugar. Chega no domingo, seja à noite ou de manhã, uau, estamos acesos, celebrando ao Senhor, e cantamos a bondade dEle, e uau, levantamos a mão, e até damos uma choradinha. Segunda-feira,
Muitos conseguem celebrar a chegada do noivo, poucos conseguem sobreviver à demora dela. Eu vou repetir para que isso crave no teu coração como um alerta. Muitos conseguem celebrar a chegada do noivo, mas poucos conseguem permanecer, manter-se por conta da demora dele. Quantos de nós já ouvimos essa expressão? Eu vejo os crentes falando que Jesus vai voltar desde quando eu era criança, e Jesus não voltou ainda. Sabe o que eu costumo dizer? Para mim ele não voltou ainda, mas já voltou para tanta pessoa que eu conheço. Acabei de falar de um, João não está mais entre nós. Sabe o que esses dias tem pego o meu coração? A pastora Rafa pregou isso acho que uns 6 meses, 7 meses atrás, quase um ano atrás. E eu tenho pensado sobre isso. E por isso que eu olho tanto para as crianças. Porque de fato, quem é que vai assumir esses lugares? Tem uma fala da pastora Rafa que eu acho muito interessante. Quem é que vai substituir as irmãs do coque? Todo mundo gosta da irmã do coque, né? Mas ninguém quer ser uma. Ninguém quer pagar o preço, ter, sabe, esse tempo de qualidade com o Senhor por conta da vida dos outros, por conta de alguém. E às vezes isso começa a sumir, essa referência começa a sumir do meio da nossa casa, do meio da nossa igreja, do meio dos nossos irmãos. Entende? Então quando nós vimos uma criança com uma baqueta na mão, a gente não vai apagar, sabe, arrancar o azeite que há dentro dessa criança, a gente não vai apagar o fogo que há nessa criança. Não, a gente vai dar oportunidade para queimar mais e acender um desejo para ainda, sabe, evoluir mais, crescer mais no Senhor. Por quê? Porque nós queremos não ser apenas um pastor, nós queremos ser uma referência. Você não é apenas um filho de Deus, você é uma referência para aqueles que ainda estão vindo atrás de você. Preciso entender isso. Eu carrego uma responsabilidade. Paulo afirmava isso o tempo todo. Ele diz assim, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava tentando dizer o seguinte, cara, eu não estou te criticando porque você não consegue ver Cristo. Olha para mim. E aí a frase que muitas vezes entoa nas nossas conversas é, não olha para mim não que eu sou falho, hein? Não, olha para mim sim. Diga para você mesmo, olhe para mim. Tenha coragem para isso. Só que é o seguinte, toda vida que você pisar torto, você vai ter que voltar. E aqui está a situação. Porque quando eu digo para você, olhe para mim, não é porque eu sou perfeito, mas é porque eu tenho motivação suficiente de me arrepender e voltar na posição que Deus me chamou. Você está entendendo? Você não vai dizer, olhe para mim, e a partir daquele momento, uma mágica vai acontecer dentro de você, e tudo em você vai ser perfeito. Não, mas toda vida que você errar, o Espírito Santo vai, sabe, latejar dentro de você, e você vai dizer, Senhor, me perdoa. Porque quem tem um óleo de Deus dentro de você, não tem apenas a chama que todo mundo vê acesa. Ela tem um óleo de arrependimento também. Ela não tem problema de voltar atrás. Ela não tem problema, sabe, de olhar mais uma vez as suas vestes e ver se realmente ela está limpa. Não é falado mais disso nas igrejas. Por isso que sabe, o Espírito Santo trouxe no meu coração para falar sobre isso. Porque nós falamos de santidade, de coisas supérfluas. Irmão, falar que nós estamos se convertendo todos os dias, isso é normal, isso você sabe, não sabe? Disse amém, meu Deus do céu, que perigo. Vou perguntar de novo, você sabe que tem que se converter todos os dias? Conversão não foi só aquela vez que você aceitou Jesus publicamente, todos os dias. Você precisa acordar de manhã e dizer, Senhor, aquele Maico de ontem mata, porque ele precisa nascer de novo hoje. Entendeu? Quando você sai da tua cama, você já tem que falar isso para o Senhor, para que Ele te dê uma nova estratégia, uma nova vida a partir dali. Só que muitas vezes eu não consigo compreender essa atmosfera e eu deixo a conversão de lado. E o que é conversão? É vir para a igreja? Não! É mudar a direção. É aquilo que eu fazia, deixar de fazer. Só que isso tem sido pregado há muito tempo na igreja, principalmente nessa casa. Aquele que mentia, vou perguntar de novo, aquele que mentia, você sabe disso. Agora, como eu me mantenho fora da mentira? Que é outra situação. É só o óleo que faz isso com você. E você só gera óleo lendo a palavra. Você acha que a gente investe tanto em ensino aqui durante a semana? Por que a gente, sabe, é tão cauteloso com a palavra? Você já notou que os nossos cultos têm 1 hora e alguma coisa de mensagem e tem 20 minutos de louvor?
Às vezes já me perguntaram, pastor, por que o culto é tão longo? Eu disse, porque os irmãos precisam escutar para aprender, que senão nem eu aprendo. Eu preciso assim, eu sou meio dilexo, daí eu preciso levar um pouquinho mais de tempo para poder entender aquilo que a palavra está tentando falar com a gente. E mesmo assim, muitas vezes saímos daqui, não chegamos nem em casa, do lado de fora, passando da porta, nós já corrompemos aquilo que acabamos de aprender. O que é isso? A não ser essa falta desse óleo. A crise, ela não cria vazios. E eu vou falar isso novamente, repetir para você. A crise, ela não cria vazios, ela revela. O que a palavra vai fazer em você é revelar aquilo que você não quer que revele. De verdade, a tua humanidade de Adão caído, ela vai querer esconder aquilo que é para você resolver. E aí você entra no Senhor e você vai orar a Deus e vai dizer, Deus, faça a tua vontade sobre mim. E Ele vai olhar para você e vai dizer, a minha vontade sobre você é que você obedeça. Aí, não, isso eu não quero. Eu quero fazer outra coisa. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Eu quero cantar para o meu Senhor. Eu quero pregar para o meu Senhor. Mas obedecer o meu Senhor, nem todas as vezes. E eu preciso ter ideia de que esse lugar de obediência me sustenta mesmo quando eu estou adormecido. Eu vou repetir, esses lugares me sustentam mesmo quando eu estou adormecido. O problema não era elas ter dormido, o problema é elas estarem sem o azeite, sem a palavra, sem o combustível para manter as suas lâmpadas acesas. Então essas crises, elas revelam os vazios que temos. Talvez alguns descobrem, eu não estava esperando Deus, eu estava esperando aquilo que Deus me daria. Quantos de nós estamos pelo culto, ou estamos fazendo culto, ou estamos em culto apenas por aquilo que Deus pode nos dar? Até entendemos que o culto não acaba, até entendemos que essa continuidade, ela é contínua, enfim, entendemos tudo isso, mas de verdade, quando uma crise vem, revela que o Deus que nós estávamos adorando é o Deus que dá. Porque se Ele parar, eu fico beçudo com Ele. Se Ele me tirar, eu desfaço tudo aquilo que eu prometi para Ele. Se Ele não fizer da maneirinha que eu orei a Ele, eu não venho mais para a igreja. Eu não falo mais do amor dele para ninguém. Eu me enclausulo de um jeito, e não é nesse casulo onde que vai me transformar, sabe, que vai me passar por essa metanoia. Não. É no meu casulo pessoal, onde eu fico, sabe, beçudinho com tudo aquilo, achando que Deus agora está usando o mundo, o planeta, contra mim. E de verdade não, Ele está tentando te alertar o quanto você precisa dEle. Você está por aqui? Quem continua queimando quando Deus fica em silêncio? É uma pergunta para você responder para você mesmo. Quem continua? Será que você pode dizer, eu continuo, Senhor? Ou eu pretendo continuar? Será que nós conseguimos trazer isso? A crise não cria esses vazios, ela revela esses vazios. O fogo do entusiasmo é diferente do fogo da intimidade. É isso que eu estou tentando falar para vocês nessa manhã. Esse fogo, ele precisa ser... Por que o nosso culto é racional? Você já pensou sobre isso? Porque nós somos muito emocionais, nós somos muito almáticos, e de verdade, tudo que a palavra tenta fazer é dar uma acalmada na nossa alma, para que o nosso espírito seja ligado a Ele, e Ele cresça em nós. Porque quando nós somos almáticos, tudo nós sentimos. Então se não estão fazendo conforme eu quero que faça, eu fico sentido, porque eu estou almático. Se em casa não está correspondendo como eu quero, eu fico beçudinho. Por quê? Porque eu estou almático. E tudo que a palavra de Deus quer fazer com a sua alma é calar ela. Aquieta-te, ó minha alma. Aquieta-te, ó minha alma. Se aquieta, porque se ela começa a tomar conta, irmão, você nem para o culto vem mais. Você nem para a igreja vem mais. E aí você fica pulando de galho em galho. Você vai nessa igreja e os 3 primeiros meses meu Deus, você fala bem. Meu Deus, cheguei aqui, recebi um abraço. Meu Deus, aquele pastor, que palavra. Ai, aquela oração que o outro pastor fez, que a outra irmã fez. Ai, aquela menina do teclado, aquelas vozes que cantam. Você fica super entusiasmado. Aí chegou o dia do não. Chegou o dia do silêncio. Chegou o dia da tua frustração. Você olha para tudo aquilo porque é só alma. Então você sentiu algo diferente e você diz, meu Deus, eu não pertenço mais nesse lugar. Eu não encaixo mais nesse lugar. Eu não consigo sentar mais nesse lugar. Eu não consigo mais pertencer a esse lugar. O problema é com a igreja ou com a tua alma?
O fogo do entusiasmo é diferente do fogo da intimidade. Todas elas tinham fogo inicialmente, todas. A Bíblia não fala que 5 estavam com a lâmpada apagada, não. Elas apagaram pela quebra do cronograma. Elas apagaram porque na quebra da agenda, elas foram dormir. E elas não prestaram atenção que não tinham azeite dentro dela. Agora é uma pergunta, pastor, cadê o marcador do nível do azeite da minha vida? Não tem. Então você nunca sabe quanto de azeite tem dentro de você, o quanto você tem tempo ainda para queimar. Por isso, abasteça-se diariamente. Acorde e deite abastecendo-se da palavra de Deus. Pastor, é só ler, pastor. Então eu leio 3 versículos por dia, eu vou estar abastecido. Não, viva a palavra de Deus. Viva a intimidade com Ele, seja íntimo ao ponto de não ter um assunto para falar, mas você querer estar com Ele, de você sentar em algum canto, ou em pé, ou dirigindo, eu não sei, até trabalhando, e você estar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tenho nada para te pedir, eu não tenho nada para te falar, mas eu amo estar contigo. Quanto de falta isso em nós, sabe? Esse fogo que só é criado com essa intimidade. Porque um momento ninguém conseguia distinguir, sabe? Quando a gente olha para essas 10 vias, a gente não consegue distinguir quem era prudente e quem era insensato. Eu vou repetir de novo para você pegar. Quando a gente olha o texto e fala das 10, você não consegue distinguir quem é prudente e quem é insensato. Mas é uma coisa que eu quero que você observe. Eu não quero que você fique olhando o outro irmão, eu quero que você olhe para você. Veja o quanto tempo você está dormindo. Veja o quanto tempo você está nesse, sabe, fechado. Quanto tempo você já está nesse lugar? Porque o entusiasmo parece intimidade por algum tempo. Nós somos bons, irmão, de ser almáticos. Nós somos muito bons. E aí no entusiasmo da nossa alma, a gente até parece ter azeite, a gente até parece, mas não, isso vai, sabe, se apagando, a gente vai entrando em alguns lugares ruins. O tempo, ela faz essa separação. O entusiasmo sustenta alguns dias, mas a intimidade sustenta a eternidade. Eu vou repetir, o entusiasmo, ele vai te alimentar por alguns dias, e está tudo bem. Tem aqueles irmãos de processo de conversão que estão chegando na casa agora, estão chegando em Jesus agora, e é muito bom esse momento, de estar entusiasmado, de estar queimando. Oi, irmão, fala em oração, o cara está junto. Fala em falar de Jesus, o cara está junto. O cara está apaixonado, está doidão por Jesus, e é lindo demais ver isso. Só que não é isso que vai sustentar nós pela eternidade. Porque esse entusiasmo, ele vai dar uma baixada daqui a pouco, e se você não estiver firmado na palavra, você não queima mais. E aí você vê muitas vezes irmãos que chegaram com os pés na porta. Uau, eu gosto de gente assim. E daqui a pouco se apagaram. Cadê? Estão aonde? Às vezes estão no nosso meio, mas estão o quê? Estão fechadinhos. Não se colocaram mais, sabe, para que o Senhor trabalhe. E isso há um perigo. Esse perigo é o quê? Quando você se fecha, você pode se fechar tanto, que a palavra pode se fechar para você. Não porque ela se fechou, mas porque você a fechou. Você está entendendo o que eu quero falar? Às vezes, a tua falta de comunhão é um marcador bem legal para você entender o quanto de óleo você está buscando. Tem dificuldade de estar com aquele irmão, né? Você tem dificuldade aquele irmão foi colocado do teu lado, sabe para quê? Para te melhorar. Para te melhorar. Eu fazia uma oração, graças a Deus eu me converti, parei de fazer ela. Eu fazia uma oração dizendo: Senhor, me dá paz. Ele botava uma malequita plantadinho do meu lado para me cutucar. Eu dizia: Senhor, eu quero paz, Jesus. Isso é para você treinar. Você treinar, porque o Deus da guerra, é absurdo isso, cara. O Deus da guerra também é um Deus da paz. Como isso? Como isso acontece? Só a palavra pode revelar isso para nós. Só a palavra pode, sabe, acalmar a nossa alma e sustentar o nosso espírito. Porque o entusiasmo, ele parece intimidade só por algum tempo, mas depois esse tempo ele passa, ele faz uma separação. Então não é como você começa, é como você continua. Não é como você começa. Rapaz, hoje tem jogo da Copa.
Por isso que você vier de manhã, né? Seus sem vergonha. Aleluia. Brincadeira. É brincadeira não, é verdade. Lembra do fundo de verdade, né? E tá tudo certo. A gente quer que o Brasil chegue lá chegando, mas tem jogo que não, né? Eu não entendo muito de jogo, mas eu acho que no último jogo aconteceu isso, né? Eles começaram meio ruinzinho e depois evoluíram, não foi isso? Então não é como você começa, é como você continua. Sabe que você, né, nesse dia, hoje, que você possa ir para casa. Eu quero encerrar, vem para cá, louvor. Que você hoje, nesse dia, você possa ir para casa com essa palavra transformadora no teu coração. Eu não vim para cá te acusar e dizer que você está sem óleo, que você está sem seco. Não, não. É você que sabe de você. É você que sabe como é que você está se comportando. Eu sei de mim. Eu sei daquilo que eu estou fazendo para o Senhor. Agora nós precisamos ter essa certeza, porque nós somos a igreja que vai servir a cidade. A minha preocupação nesse quesito, sabe o que é? O que nós estamos entregando para essa cidade? Será que é apenas um entusiasmo? Ou será que é uma porção de unção? Eu vou repetir. Será que aquilo que nós estamos entregando para essa cidade é apenas um entusiasmo ou uma porção de unção? Estamos no aniversário de 5 anos. De verdade, nós já comemoramos isso porque foi dia 21, né? A igreja nasceu dia 21/6. E a minha preocupação é de verdade com algumas movimentações que nós temos. Porque eu não quero irmãos apenas envolvidos. Eu quero irmãos cheios, para que o fogo não se apague. Eu quero ver meus irmãos transbordando com esse óleo, sabe, aprofundados na palavra. Rapaz, como eu queria chegar aqui e, sabe, depois de eu ministrar um sermão, um irmão chegar para mim e dizer: pastor, de vez em quando acontece isso, glória a Deus por isso. Pastor, olha só, estava lendo aquele texto, o Espírito Santo falou comigo: ó, tem essa situação, essa situação, essa situação. É tão bom, sabe por quê? Porque de fato estava prestando atenção. Porque sabe o que acontece muitas vezes com o nosso culto? A gente chega aqui: ai, Senhor, fala comigo hoje. Senhor, hoje eu vou para lá, o Senhor tem que usar alguém para falar comigo. Daí Deus não faz do jeitinho que você quer. Aí você tranca os seus ouvidos para a palavra e não aprende aquilo que Ele quer falar para você. Ele quer. Irmão, eu queria chegar aqui, eu de verdade, quero rasgar o meu coração para você. Eu queria chegar aqui hoje e, sabe, dar uma chapada e tal. Aí Deus disse: não, abre os olhos, abre os ouvidos, tira qualquer possibilidade de ter mel, de ter alguma coisa atrapalhando os ouvidos. Limpa o coração, capina esse coração, para que uma boa semente seja plantada e para que essa semente ela possa germinar, crescer, florescer e frutificar. Então que nessa manhã, você que está aqui conosco, você possa ter a certeza daquilo que Deus está fazendo em você e através de você. E aí, quando a mesa se servida, para que você participe da boda, para que você participe e traga à sua memória aquilo que Cristo fez, nenhuma condenação vai chegar em você. Sabe por quê? Porque você é um condenado arrependido. Você é alguém que sabe que é condenado, mas entendeu e aceitou o perdão de Cristo. Se coloque de pé, por gentileza. Eu queria que você fechasse seus olhos por um minuto. Eu queria que você falasse com o Senhor. Eu queria que você falasse com o noivo.